Essa mulher é Miniko Goto, a secretária executiva do Grupo Zaizen, a maior empresa do Japão. Ela apresentará jogos mortais organizados pela empresa. No primeiro jogo, se uma pessoa não conseguir resolver o enigma, uma bola de ferro gigante cairá sobre eles, esmagando-os até a morte enquanto os participantes assistem com medo. Miniko explica o motivo por trás do jogo e as regras que ela revela que o Grupo Zaizen está pesquisando. Para uma pessoa talentosa ser o presidente do grupo, ele se tornará o sucessor do Sr. Zaizen. O patrimônio bruto do Grupo Zaizen é de 100 trilhões de ienes, e estão realizando um teste para selecionar um sucessor. A pessoa que vence a final não apenas se torna o próximo presidente do Grupo Zaizen, mas também recebe 100 bilhões de ienes. A empresa está construindo o melhor parque de diversões do mundo, chamado Reino dos Sonhos, onde todos os jogos acontecerão. No entanto, o primeiro jogo acontecerá nesta área, e aqueles que o ultrapassam terão permissão para entrar no Reino dos Sonhos. Para a seleção final no início do jogo, Miniko lança um dado em um recipiente, mostrando a sua cara na tela para todos verem. Ela joga os dados 3 vezes, com cada lançamento mostrando o número 1. Após o quarto arremesso, ela cobre o recipiente. Para iniciar o jogo propriamente dito, os participantes confiam em sua intuição e habilidades de observação para adivinhar o número. Cada face do dado possui 6 anéis grandes, numerados de 1 a 6. Os participantes escolhem um anel para ficar em pé, correspondendo às suas suposições. Se acertarem, poderão entrar no Reino dos Sonhos, mas se eles errarem, uma verdadeira bola de ferro cairá sobre eles. Eles têm 30 minutos para decidir, e qualquer um que não estiver no ringue até esse momento será desclassificado. Também conversando com outras pessoas ou compartilhar respostas leva à desqualificação. Miniko toca o gongo, iniciando a contagem regressiva de 30 minutos. 0. Um gênio da matemática e seus amigos Chikara, Hiroshi e Suenao estão entre os participantes. Quando Chikara ouve as regras do jogo perigoso, ele surta. Isso desencadeia uma discussão entre ele e Hiroshi. Kira se pergunta se eles podem ficar em segurança saindo do ringue imediatamente após um palpite errado. Hiroshi calcula que, com apenas 1/6 de chance de sobrevivência, há mais de 80% de chance de morte. Um gangster chamado Saji entra na discussão, sugerindo que as chances de rolar 2 a 6 são também 1/6 de outro gangster. Sakura compartilha sua teoria de que os dados podem estar viciados, sugerindo que sua massa foi deslocada, fazendo com que certos rostos apareçam com mais frequência. O dado é instável porque seu peso não está equilibrado, o que poderia explicar por que o número 1 continuava aparecendo repetidamente. Ele acha que Miniko instruíram-nos a confiar na intuição e na observação para adivinhar o número, então escolher uma com base no peso do dado é uma decisão tomada por meio da observação. Saiji rebate isso. Se Sakura tem tanta certeza da resposta dele, ele deveria ser o primeiro a entrar no ringue. Em meio às discussões, Miniko se pronuncia e oferece um favor aos participantes. Ela diz que qualquer pessoa em um ringue quando o jogo termina, independentemente de seu palpite estar certo ou errado, terá permissão para participar do próximo jogo. No entanto, isso se aplicará a eles se ainda estiverem vivos. Enquanto os participantes ponderam sobre a proposta, Cherubim, um aluno do 3º ano de uma escola particular de ensino fundamental, vai para o anel número 1 vendo isso. Outros participantes o seguem até o ringue, pensando que talvez tivesse descoberto alguma coisa. No entanto, 0 ainda está ponderando a resposta, com a declaração de Miniko sobre ser admitido no próximo jogo. Se eles ainda estiverem vivos, 0 considera que eles podem não precisar chutar certo. Ele acredita que se eles conseguirem prosseguir sem adivinhar o número correto, e então acertando o palpite, pode não ser essencial para vencer o jogo. Chikara, amigo de 0, suspeita que 0 esteja mentindo. Decide se juntar aos outros no ringue 1. Enquanto isso, 0 continua a refletir sobre as palavras de Mônica e como ela lançou os dados. Ele percebe algo estranho nos dados anteriores de Miniko. Jogar primeiro. Ela não o fez explicitamente afirmar que a tela mostraria os dados para eles dentro do container. Ela simplesmente mencionou que se jogasse os dados, os participantes viriam um dado na tela. Não houve qualquer menção a isso, mostrando a face do dado que ela lançou. 0 especula que os dados mostrados na tela foram realmente jogados dentro do container, na direção oposta, a quarta vez significando que o que eles viram na tela era completamente falso. Se for esse o caso, Miniko não rolou 3 vezes seguidas, portanto, a probabilidade de conseguir é de apenas 1/6, como os outros que disseram isso. Ele entra no segundo ringue. Ainda não tenho certeza se é a resposta correta. Após ouvir a explicação de 0, os participantes saem do primeiro anel. 0 fica próximo às paredes do anel e seus amigos o seguem.
depositando sua confiança nele. Então Zero pergunta a Shirou se ele não vai sair do ringue. Shirou responde que não vai. Ditado que o jogo é como catar dinheiro no chão. Yuki Kawa é um dos participantes. Ele ouve isso por acaso e murmura algo nos ouvidos de Saiji. Faltam apenas 3 minutos. A dupla chama Shikira e informam de que a resposta correta é a número 3. Eles fazem isso porque eles querem se sentar perto dos muros dos anéis, como Shirou e Zero. Mas se eles fizerem, outros participantes seguirão o exemplo. Eles mentem para Shikira, dizendo que a resposta é 3, para que possam enganá-lo. Quando outros participantes tentam entrar no ringue, Saji informa-lhes que essa não é a resposta correta e que eles estão apenas tentando armar uma armadilha para o Chikara. Faltando 1 minuto, um participante avisa os outros que a resposta correta é 5. Isso ocorre porque o número 5 aparece com mais frequência. Ao lançar os dados, todos entram no anel número 5, mas quando Sakura tenta se juntar, ele é expulso quando solicitado. O Zero confirma que o 5 pode estar correto. Isso ocorre porque os dados são fabricados de forma irregular, fazendo com que os lados opostos tenham pesos diferentes, deslocando o centro de massa. Assim, 5 tem maior probabilidade de ocorrer. Os amigos dele perguntam se eles deveriam trocar os anéis, mas Zero insiste em ficar. Na verdade, ele diz a Chikara para se juntar a ele no ringue número 2, alegando que estão tentando enganá-lo. Com 10 segundos restantes e sem nada em mente, Sakura entra no ringue número 4 e os guardas trancam a porta, impedindo que alguém altere sua localização. Percebendo que é provável que a Chikara seja esmagada sob a bola de ferro, Zero decide ajudar seu amigo. Ele pula de um anel para o outro, afastando Chikara do centro. Zero então o instrui a manter os joelhos levantados. Encoste as costas na borda e sente-se junto à cerca, enquanto o tempo se esgota. Todos esperam que o número do seu anel esteja correto. Quando Maniko abre o recipiente, foi revelado que a resposta correta é 4. Ao que parece, apenas Sakura tem uma, e todos os outros enfrentarão a morte em breve. As bolas de ferro são lançadas, e felizmente, todos os que estavam sentados perto da cerca sobreviveram. É nesse momento que Zero diz a Kiara que não tinha nada ideia de qual número seria, porque ele achava que o jogo não era sobre adivinhação. Qual rosto aparece? No momento em que Minito disse que qualquer um no ringue, mesmo após o término da partida, ainda é possível participar da próxima. Zero percebeu que a questão não era qual rosto aparecia, mas se eles forem observadores o suficiente para perceber uma lacuna entre a bola de ferro e o anel. Ninguém sabia o tamanho da bola de ferro a partir do chão, então ele não estava confiante. Os participantes sobreviventes ficaram felizes, até que eles viram o caos no ringue número 5, onde todos tinham sido esmagados até a morte. Miniko anuncia então que o restante participantes nos anéis pode participar da competição principal. Ela está prestes a questionar Zero sobre a violação das regras, mas Carota, secretária do grupo Zaison, lhe entrega uma mensagem impedindo-a. Acontece que o presidente do grupo Zaison, Mirio Zaison, decidiu ignorar a violação das regras de Zero, porque ele acredita as coisas vão ficar mais interessantes. Os participantes são levados ao Parque Druin Kingdom, onde o próximo salto do quarto do jogo serão jogados Miniko Brief Zero sobre as regras. Ele ficará em uma plataforma elevada por apenas 10 segundos. Sua máscara será removida para que ele possa olhar ao redor. Após 10 segundos, ele colocará a máscara de volta e a plataforma girará. Então o Zero tem que pular na direção certa, em direção à saída segura. Se ele pular em qualquer uma das 3 direções externas, ele vai cair, perdendo não apenas o jogo, mas também a sua vida. O jogo começa e a plataforma gira. Completamente desorientado, Zero não consegue identificar onde fica a saída segura. Ele não consegue nem mesmo jogar coisas para verificar se são seguras, porque fazê-lo desqualificaria. Se ambos os participantes saltarem corretamente, quem usar menos tempo vence. Eles têm um limite de 10 minutos em cada direção. Em salto de 1/4, 4 pessoas atuam como vozes, posicionando-se em cada direção, independentemente de estarem na área segura ou fora dela. Se eles conseguirem fazer o participante pule na direção deles e ganharão um anel. Então o participante deve deduzir qual deles está na área segura. Assim que o cronômetro de 10 minutos começar, Zero ouve seu amigo. A voz de Hiroshi vinha de fora. Quando lhe perguntaram por que ele estava lá, Hiroshi explica. Ele se ofereceu para participar do jogo para salvar seu amigo, alegando que está em uma área segura. Hiroshi aconselha Zero a pular, enquanto expressa alívio por finalmente poder ser útil. Zero recalls uma ocasião em que Hiroshi se desculpou com ele por ter causado dificuldade. A conversa confirma categoricamente que é de fato verdade. Hiroshi, enquanto conversava com ele,
Zero afirma que seu amigo jamais lhe diria para pular em direção à área externa, mesmo que alguém apontasse uma arma para ele. Confiando que seja seu amigo, Zero decide pular naquela direção, acreditando que seja seguro. No entanto, antes de dar o salto, ele decide testar Hiroshi mais uma vez, fazendo-lhe perguntas relacionadas ao trabalho, ao que Hiroshi responde corretamente. Logo Zero percebe que não é apenas a voz de Hiroshi, mas as memórias também são reais. Apesar disso, ele decide fazer uma última pergunta. Ele pede a Hiroshi que olhe para a têmpora de seus óculos, onde se prendem as suas orelhas. Dentro há números e símbolos, representando as medidas da armação e das lentes, já que Zero tinha visto o número anteriormente. Naquele dia, ele queria que Hiroshi repetisse para ele. No entanto, é aqui que o impostor é apanhado. Acontece que o funcionário da empresa enganou Hiroshi pensando que estava ajudando Zero, enquanto gravava sua voz para um sistema de síntese de fala para criar uma voz de inteligência artificial. Quando o impostor alega, ele comprou os óculos há muito tempo e as leituras desapareceram. Zero percebe imediatamente que algo está errado. Ele expõe o impostor e se salva de uma queda fatal. Após a primeira tentativa fracassada, chegou a hora da segunda voz para convencer o Zero a pular em sua direção. Essa pessoa é Kazuya, colega de classe de Zero no ensino médio. Mais cedo naquele dia, Kazuya protegeu Zero de gangsters, reforçando suas alegações de estar em um local seguro. Ele diz Zero que ele sempre o admirou no ensino médio e se inspirou nele. Enquanto ele fala, revela-se que ele está parado atrás da área externa e, de fato, quer Zero morte. Parece que ele trouxe sua mágoa pessoal para o jogo, e Zero não tinha a menor ideia disso. Zero estava prestes a dar um passo, mas de repente ele para quando Kazuya pergunta por que ele parou. Zero responde com uma pergunta. Ele pergunta a Kazuya se os sapatos dele estiverem apontando diretamente para ele. Kazuya olha através das pessoas, mas não consegue ver os próprios pés. Desesperado para que Zero morra, Kazuya garante a ele que seus pés estão retos, e ele consegue saltar sem pensar duas vezes. É nesse momento que Zero desmascara as mentiras de Kazuya. Mais cedo ele havia tropeçado, fazendo com que seus cadarços se desamarrassem. Agora, Zero percebe que se Kazuya estivesse na área segura e conseguia ver seus sapatos claramente, ele o teria avisado imediatamente. Alguém está prestes a arriscar a vida para pular, mas os cadarços deles desamarraram, indicando que a pessoa do outro lado não conseguia ver. A parede de ferro criou um ponto cego em frente a Kazuya. Enquanto ele é pego, Kazuya admite para Zero quanto odeia. Acontece que, no ensino médio, Kazuya era um aluno exemplar, não apenas academicamente, mas também nos esportes. Porém, quando Zero entrou na escola, ele começou a superar Kazuya em tudo. Não havia nada em que Kazuya pudesse derrotá-lo, mas antes do último revezamento, que sua equipe de natação teve que vencer. Após uma vitória anterior, Zero teve pena dele e se recusou a ser o pilar da equipe, para que Kazuya pudesse tomar o seu lugar. A equipe perdeu a partida naquele dia, e Kazuya foi humilhada pelos outros membros da equipe por causa disso. Desde então, ele está preso pela sombra de Zero. Quando ele viu Zero no reino dos sonhos, ele decidiu que o derrotaria ou até mesmo o mataria. Independentemente do que aconteça, Zero ficou chocado ao ouvir isso, mas permanece calmo e perdoa Kazuya. Agora restam apenas duas direções, com duas vozes falando ao mesmo tempo. A resposta correta é uma das duas. A empresa decide enviar Saji como a terceira voz. Entrando na área de saída, Saji afirma imediatamente que está em segurança, e insta Zero a pular em sua direção. Zero se lembra que quando ele estava na beira, a pessoa na área externa não conseguia ver os próprios pés. Agora ele pode usar uma moeda e colocá-la no ponto cego. Se Saji não conseguir identificar a moeda Zero colocada na borda, então ele está na área externa. Se a resposta dele estiver correta, ele está na área segura. Com esse pensamento, o Zero coloca a moeda no ponto cego e pergunta a Sage se é uma moeda de 10 ienes ou de 100 ienes. Para passar o tempo, Sage tenta envolver o Zero na conversa. Ele admite odiar o Zero, mas afirma que, como está em um local seguro, ele não tem escolha, mas para guiar o Zero na direção certa, para ganhar um anel. Ele se ressente de ter que salvar Zero neste jogo. Quando Zero pergunta novamente sobre a moeda, Saji responde que está brilhando demais para ser visto claramente. Logo depois, a secretária do Sr. Zaizen entrega um espelho a Saji, presa a uma haste.
permitindo que ele visse a moeda facilmente. Após uma inspeção mais detalhada, Saiji revela que não é de 10 ienes, nem uma moeda de 100 ienes, mas sim uma moeda de 50 ienes. Isso leva Zero para acreditar que o lado de Sage seja a área segura. No entanto, antes de tomar uma decisão final, ele decide verificar a outra direção. Ele coloca uma moeda na direção oposta e pergunta a outra voz que moeda é essa. A voz acaba sendo a de Maniko, que afirma não conseguir ver a moeda, porque ela não está usando suas lentes de contato. Ela diz a Zero que é a salvadora dele, e ele deveria pular na direção dela. Agora Zero está dividido entre escolher uma opção. Ele coloca novamente 2 moedas na direção de Sage e pergunta a ele sobre eles desta vez. Sage responde imediatamente a pergunta, levantando suspeitas em Zero. Anteriormente, ele demorava muito para responder. Chegaram a afirmar que a superfície era brilhante demais, mas desta vez a resposta foi rápida. Não fazer a mínima ideia de que Saji possa ter usado um banquinho ou um espelho para ver as moedas. De repente, Zero tem uma ideia. Ele coloca a moeda na direção de Sage, mas de tal forma que ele não consiga ver pela frente. Sem hesitar, Sage usa imediatamente o espelho e dá a resposta correta, percebendo que Sage é, de fato, utilizando algum tipo de ferramenta. Zero desperdício, sem tempo, e salta na direção da área segura, completando o jogo. O Sr. Zazen em sua cadeira de rodas na área segura. Ele coloca as mãos nos ombros de Zero e ordena que ele dê um passo à frente. Sem que ele soubesse, havia um buraco à sua frente, e essas mãos não são do Sr. Zazen, mas meras próteses. Percebendo que o Sr. Zazen não consegue alcançar seu ombro, porque ele está em uma cadeira de rodas, Zero pega as mãos protéticas e as joga para longe. O guarda que segurava as mãos mal conseguiu sobreviver. Zero então tira a máscara e diz ao Sr. Zazen: ele não vai mais participar de seus joguinhos sujos. O Sr. Zazen responde que enquanto houver Zero aqui, quer ele viva ou morra, será decidido apenas pelo seu dedo. Zero mal consegue chegar a tempo, mas ele passa dependendo do resultado de Shirobe. Ele pode ou não ser o vencedor. Agora é a vez de Shirobe. Ele é levado até a plataforma, onde ele emprega um truque inteligente para garantir sua vitória. Ele dobra o braço e junta os polegares na articulação, enquanto os protegia da vista com as mãos. Então ele pergunta às vozes. Se as pontas dos polegares dele estiverem se juntando, sua cabeça impede que outros vejam os polegares de cima, usando o espelho, enquanto suas mãos bloqueiam a visão lateral dos polegares. Sakura, que estava na área segura, consegue ver a posição dos polegares. Assim que ele der a resposta correta, Shirou salta em sua direção, terminando o jogo em meros 40 segundos. Acontece que, enquanto Zero retornava à base do edifício, ele viu que a empresa usava muito espelhos de haste para ver a colocação da moeda. Enquanto Cherub era levado para a plataforma, Zero interveio por não querer Cherub ser a vítima das artimanhas sujas da empresa. Ele o advertiu dizendo: não se force a pular se ainda quiser viver. Em seguida, ele jogou suas moedas no chão, dando a Cherub mais uma pista que só ele e Cherub sabiam. Ele então explicou aos seus amigos que sua mensagem para Cherub foi enigmático na mensagem: se você ainda quiser viver. Uma das palavras, quando lida de trás para frente, pretendia refletir o motivo por trás do lançamento das moedas. Era para informar Cherub sobre os pontos cegos, e como ele poderia usar as moedas para determiná-las. Depois de ganhar o jogo, com certeza, Ruby consegue obter 3 anéis no total. Quando ele encontra Zero, ele sugere que o Zero não deveria ajudá-lo novamente, embora ele tenha interceptado a mensagem oculta. Foi difícil para ele entender se ele deveria confiar em seu inimigo ou não, que, segundo ele, tornou as coisas ainda mais confusas. Em breve, Sakura e Saji se unem a Zero, e o trio se inscreve em um jogo chamado Labirinto Triangular. O que é ainda mais louco é que quem não conseguir dar a resposta correta vai se afogar assim que o jogo começar. O trio é levado para uma sala triangular. Cada um deles lança um dado antes do início do jogo. De acordo com as regras, a pessoa que tira o menor número entrará em um círculo. Zero rola um 1, então ele está algemado a um poste no círculo. Em breve, o Zero fica preso em um recipiente cilíndrico de vidro, e a única saída é se ele responder a pergunta dada. As outras equipes que jogavam a mesma partida eram as do Shiro e a equipe do amigo de Zero. Para vencer, eles simplesmente precisam responder a única pergunta. Maniko pede que um tablet seja fornecido aos participantes, com todas as 25 opções para a pergunta. Da opção 1 a 25, os participantes têm que escolher um. Eles acham que a resposta é usar um caderno de esboços e caneta para organizar seus pensamentos. Eles têm apenas 30 minutos, e somente a primeira equipe que responder a pergunta acerte se acertar e receberá 3 anéis. No total,
um para cada membro. Miniko criou um plano maligno para dar aos participantes uma ideia de quanto tempo lhes resta. Eles instalaram um cronômetro em cada quarto, chamado cronômetro do pilar humano. A água será despejada quando o jogo começar. Então os participantes têm que observar o aumento nível da água para ver quanto tempo eles têm. O tempo para completar o jogo é de 30 minutos, mas em 25 minutos a água atingirá o nível onde irá afogar a pessoa. Quando uma equipe dá a resposta correta, a água deixará de ser despejada em todos os tanques. Cada equipe terá apenas uma chance de enviar uma resposta. Então, se falharem uma vez, só lhes resta esperar outra equipe para responder a pergunta corretamente. Zero ficou furioso com o Sr. Zaizen. Continua a brincar com a vida das pessoas, mas ele é forçado a participar do jogo. A única e verdadeira pergunta é: todos os quartos são iguais. O que você é? Sakura escreve a pergunta no caderno de desenho para mostrar isso a Zero. Ao contrário de Sakura, Seiji tem mais intenções, já que possui o tablete. Ele decide adiar o envio da resposta até depois de 25 minutos. Zero, seu maior oponente, será afogado. E nos 5 minutos restantes, ele planeja escolher a resposta correta e ganhar os anéis. Uma briga começa entre ele e Sakura, que entrou no jogo apenas por causa do Zero, acreditando que ele o ajudaria a chegar aos 100 bilhões de ienes. Quando Saji se recusa a mostrar-lhe as opções, Zero responde que na verdade é melhor se ele não os vir. Para começar, Zero instrui Sakura a olhar ao redor da sala para encontrar uma pista quando Sakura não encontra nada. Ele pensa em encontrar maneiras de salvar Zero, mesmo que ele não consiga um anel. Se Zero sobreviver, Sakura ainda pode contar com a ajuda dele nos próximos jogos. Desesperado para salvar Zero, ele pega uma panela de aço no canto da sala, quebrar o vidro abaixo do objeto de aço. Ele encontra as letras AIO escritas no chão. Quando Saji mostra a colocação das letras em Zero, o número 0 instrui-os a verificar também outros cantos. No entanto, após investigação, eles não conseguem encontrar nada. De repente, Sakura revela que talvez tenha decifrado a resposta. Ele acha que a resposta correta é C. É porque as letras A. O som parece uma palavra japonesa que significa azul. A palavra azul o faz lembrar do mar. Por isso ele acredita que a letra C é a resposta correta. No entanto, Zero não está satisfeito com a resposta. Ele acredita que A não representa letras, mas na verdade são símbolos. De repente, ele tem uma ideia. Pede para Sakura desenhar um triângulo no formato do quarto. Ele então precisa desenhar uma curva no canto. Então eles percebem que isso representa a curva. Desenhado no canto do triângulo, um O representa o símbolo de grau. Zero agora percebe que calcular um certo ângulo desta sala triangular é a chave para solucionar a questão. Mas ele não sabe como calcular os ângulos. O que ele precisa para calcular um ângulo é o comprimento dos lados. Para obter o comprimento que ele pede, Sakura e Saiji contam um número de painéis em ambos os lados. Após obter a resposta, Zero percebe que a sala em que está é isósceles, triângulo que ele então ordena. Sakura também teve que contar os painéis do outro cômodo, obtendo o comprimento dos lados do outro cômodo. Zero percebe que a sala é um dos dois triângulos isósceles, triângulos juntos. Observando as dimensões dos triângulos, ele acredita que o ângulo que eles precisam calcular é 36 graus. Embora eles tenham encontrado o número do ângulo, ninguém sabia o que fazer com essa informação. Zero repensa a questão, que significa que todos os quartos são iguais. Então, o que você é? Zero suspeita que se todos os quartos forem iguais, então deve haver algo que faça a ligação. O quarto deles com os outros quartos triangulares. Pensando nessa linha de raciocínio, parece algo relacionado a um triângulo. Pode ser a opção certa. Dentre as opções, Windmill Star e Diamond têm triângulos em seus nomes. Zero acredita que pensar dessa forma pode levá-los a uma solução. Ele ajuda Sakura a entender alguns conceitos matemáticos, para que ele também possa desempenhar seu papel na busca de uma solução, pensando fora da caixa. Em meio à discussão, Sakura pondera a importância do ângulo ser de 36 graus. De repente, ele tem uma ideia. 3 mais 6 igual 9. E isso faz lembrar do jogo de cartas chamado Kabu, que é uma palavra japonesa para nabo. O nabo é geralmente cortado em fatias, assim como os quartos são divididos em partes separadas. Eles verificam rapidamente o tablet e são. Fiquei surpreso ao descobrir que o nabo é uma das opções. No entanto, o cálculo não termina aí.
Se todos os quartos forem iguais de acordo com a pergunta, então todos eles têm um ângulo de 36 graus. Se 360 graus for dividido por 36, então a resposta será 10, indicando que existem 10 quartos. Seja qual for o seu formato, a forma que todos eles formam juntos, vistos de cima, é a resposta para esta pergunta. Enquanto isso, outras equipes escolhem uma opção aleatória por desespero. Manico considera as respostas deles como erradas, deixando evidente que todos os participantes no cilindro vai morrer hoje. Apenas Zero e Shirou ficaram para trás. Zero descobre que eles estão dentro de um decágono, e se os quartos forem combinados, eles formarão uma estrela. Antes que eles possam selecionar a opção, Zero reconsidera e interrompe sua equipe, membros dizendo que sua resposta pode estar errada. Quando Zero vê as opções novamente, ele percebe que a resposta correta não é estrela, mas moinho de vento. Se fosse uma estrela, a disposição dos quartos não estaria voltada para o mesmo lado, mas sim, se estiverem dispostas como um moinho de vento. Enquanto Sakura escolhe a opção certa, o nível da água no tanque de Zero fica cheio, fazendo com que ele se afogue. Miniko recebe a resposta, e para seu desespero, o moinho de vento é a opção certa. Com o coração pesado, ela aperta o botão, soltando as algemas de todos os participantes, e esvaziar a água de dentro do cilindro. Enquanto a água escoa lentamente, Sakura usa a haste de metal para quebrar o vidro, para que a vida de Zero possa ser salva. Em breve a água escoa, mas Zero ainda está inconsciente. Seiji, que foi grosseiro com ele o tempo todo, intervém para realizar a reanimação cardiopulmonar nele. Por sorte, Zero recupera a consciência. Já que eles ganharam o jogo, cada membro da equipe recebe um anel. O próximo jogo se chama Âncora. É um jogo de perguntas e respostas apresentado por Kotaro. Enquanto explicava o jogo aos participantes, Kotaro revela que é um jogo que testa o vínculo entre amigos. A principal característica deste programa de perguntas e respostas é o apresentador, que possui uma lâmina muito afiada embaixo dela. A âncora subirá se eles responderem a pergunta corretamente, mas se eles responderem errado, a âncora irá descer a taxa de descida. É determinado pelo número de pontos. Eles serão mostrado um painel com as letras do alfabeto de B a Z. Cada pergunta é respondida por uma pessoa diferente. Cada pessoa assumirá a responsabilidade para a sua própria pergunta, mas o erro de uma pessoa será de responsabilidade conjunta. O jogo começa e Hiroshi escolhe a letra G. A pergunta era bastante simples, mas ele não conseguiu responder, resultando em um ponto negativo para a equipe. A próxima pergunta é feita a Zero, sendo o gênio que ele é. Ele imediatamente dá a resposta correta, com 2 pontos de vantagem. Agora é a vez de Yuki. Perguntaram-lhe o que significa ROAS. Yuki dá a resposta correta, respondendo que significa retorno sobre o investimento em publicidade. Enquanto jogavas, Zero pressentiu algo estranho. A posição da âncora não mudou. Independentemente de responder a uma pergunta está certo ou errado, ele não tem certeza se sua observação está correta, já que a âncora está se movendo muito rápido. Quando Hiroshi seleciona a letra N, em vez do alfabeto numérico, parece que é. Quando Kotaro revela que significa uma pergunta âncora, as respostas corretas são salvas como pontos positivos, enquanto as respostas erradas são salvas como pontos negativos. A âncora não subiu nem desceu. Mas a próxima pergunta âncora irá decidir o destino do seu movimento. Se a resposta estiver errada, dependendo de quantos pontos houver na seção inferior, a âncora será baixada e vice-versa. Agora, cada resposta correta vale 4 pontos, e 1 ponto por resposta incorreta. Não importa quantas perguntas eles respondam corretamente, se eles errarem a pergunta principal, tudo será em vão. Já que Hiroshi selecionou uma pergunta âncora, ele perguntou o que está desenhado no verso de uma nota de 1000 ienes. Kuroshi mergulha em suas memórias e responde que um guindaste está desenhado no verso da nota. Infelizmente, a resposta dele está errada e a âncora é baixada em 1 ponto. Como resultado, Kodoro informa a equipe sobre 6 perguntas-chave. Zero percebe rapidamente que as perguntas âncora provavelmente são as letras da palavra âncora. Portanto, ele deve selecionar as perguntas âncora antes que o apresentador perceba sua estratégia. Porém, desta vez, ele opta por escolher T para evitar que Kotaro descobrisse seu plano. É uma questão matemática simples. E sendo professor de matemática, Zero responde prontamente a essa pergunta. Agora é a vez de Yuki. Ele se depara com uma pergunta desafiadora sobre o nome grego para o padrão em uma tigela chinesa. Não há como Yuki saber a resposta.
resultando na perda de 4 pontos pela equipe. Miniko instrui Kotaro para permitir que Zero responda a pergunta. Zero fornece prontamente a resposta correta. Chocante Kotaro. No entanto, Zero não recebe um ponto por isso. Ele continua a adivinhar as respostas corretas, frustrando Kotaro, que quer vê-lo perder o jogo. É nesse momento que Mônico sugere perguntar Zero. Uma pergunta sem solução que Kotaro então faz a Zero. Quantos amantes o Sr. Saizen tem atualmente? Após cuidadosa consideração, Zero responde com 53. No entanto, a resposta está incorreta. A resposta correta é 365. Sr. Saizen tem um ou uma namorado ou namorada diferente para cada dia do ano. Inicialmente feliz com o fracasso de Zero, Kodoro logo percebe o quão perto Zero estava da resposta correta. Zero respondeu 53 supondo que o Sr. Saizen ele troca de namorada toda semana. Portanto, não foi um palpite aleatório, mas uma dedução calculada. O que enfurece Kodoro. Ele não suporta o fato de que Zero era um gênio. Agora é a vez de Hiroshi e ele decide escolher R, reconhecendo-a como uma pergunta âncora, que Hiroshi não poderá responder. Zero começa a agir como se Kodoro tivesse desejado isso desde o início. Sabendo que Kodoro gosta de causar discórdia entre amigos, Zero começa a falar rudemente com Hiroshi, culpando-o por todos os infortúnios de sua vida. Enquanto Kojiro se divertia com a troca de palavras entre eles, Zero, discretamente, gesticula para Hiroshi escolher outra letra. Ao ver Zero fazer um gesto de raposa com a mão, Hiroshi compreende rapidamente o que Zero estava tentando transmitir. Então ele opta pela letra F. Como esperado, Hiroshi dá a resposta errada, resultando em mais pontos negativos. Agora é a vez de Zero, mas Kotaro passa a vez para Yuki, alegando Zero já respondeu a 2 perguntas seguidas. Para a decepção de Zero, Yuki escolhe a contra-pergunta. Como era de se esperar, ele deu a resposta errada, permitindo que Kotaro baixasse a âncora. Felizmente a âncora. Ainda não conseguimos alcançar as testas dos nossos participantes. Zero se comunica com Hiroshi usando linguagem codificada, perguntando se ele conhece seu lema, melhor refletindo sobre como Zero inverteu palavras anteriormente. Transmitir uma mensagem a Cherub sobre os espelhos. Hiroshi inverte as palavras e percebe que o modado pode ser revertido como inferior. Ele finalmente entende que Zero quer que ele escolha letras da linha de baixo. Zero respira aliviado, ao perceber que Hiroshi havia entendido a tarefa. Quando Hiroshi seleciona V, Kodoro lhe passa a próxima pergunta, que vale 4 pontos. A questão diz respeito ao volume do Tokyo Dome, que corresponde a 1,24 milhão de metros cúbicos. Hiroshi é questionado: quantas vezes uma pessoa poderia lotar o Tokyo Dome, usando toda a água do oceano? Embora a questão pareça desafiadora, Zero inicia seus cálculos, e eventualmente descobre a resposta. No entanto, ele não pode revelar isso a Hiroshi devido às regras. Sem ter a mínima ideia do que fazer, Hiroshi escolhe a opção 3, o que se revela incorreto. Felizmente a equipe conquista 4 pontos, graças à resposta errada. Em seguida, é a vez de Zero, e Kotaro está preparado para encurralá-lo com uma questão insolúvel. Para evitar despertar a suspeita de Kotaro, que ele sabe a localização das perguntas de ancoragem, o Zero seleciona aleatoriamente uma letra que vale 4 pontos. Kotaro então tira algumas moedas do bolso e as espalha no balcão, dando 0 a 10 segundos para observá-los. Ele esconde uma moeda na mão e pede a Zero para adivinhar qual moeda é. Zero entende que é apenas um jogo de adivinhação, não é um teste, mas ele pondera mesmo assim. Eventualmente ele conta para Kotaro que a moeda em sua mão é uma moeda americana, uma moeda de 25 centavos ou uma moeda de 10 centavos, um níquel ou 1 centavo. Quando Kotaro pede provas para sustentar sua resposta, Zero destaca que Kotaro arrumou uma pilha de moedas para ocultar a moeda verdadeira, escolhido para o jogo adicionalmente. Zero observa que existem muitos ingleses, sobrenomes no nome completo de Kotaro, dando a entender que seu pai ou avô é americano. Observando a expressão de Kotaro, Zero fica certo de que seu palpite está correto. Essa conclusão deriva da lógica. E agora ele acredita que o resto depende da sorte. Zero acredita que Kotaro trouxe uma moeda de 1 centavo para o show porque é muito raro, que mesmo a maioria dos americanos nunca viu um. Kotaro abre o punho. Foi revelado que ele possui uma moeda de $1, o que é muito próximo do palpite de Zero, mesmo que Zero tenha dado a resposta errada. Kotaro: ainda não consigo entender como Zero fez um palpite tão preciso. No entanto, com o aumento dos pontos negativos, torna-se ainda mais desafiador para a equipe vencer o jogo. Quanto mais sobreviver. Agora é a vez de Yuki, e ele escolhe uma letra com uma pergunta âncora. Mais uma vez, trata-se de um problema de matemática, mas Yuki tem apenas 10 segundos para resolvê-lo. Kodoro pressiona o botão para baixo, fazendo com que a âncora desça muito, que roça a testa de Hiroshi. Felizmente,
O corte não é profundo. Mais uma vez é a vez de Hiroshi. Ele se depara com um problema matemático simples, que ele tem que resolver em 20 segundos. Hiroshi tenta resolver o problema da maneira mais difícil, mas Zero aconselha o que é muito mais simples do que ele pensa. Essa orientação ajuda Hiroshi a chegar à resposta antes que o cronômetro acabe. Em vez de atribuir pontos à equipe, Kotaro lhes dá pontos negativos, alegando que Zero ajudou Hiroshi com a resposta. Em seguida, é a vez de Yuki, que escolhe a letra X. Contém uma pergunta de um ponto, que ele não consegue responder, resultando em um ponto negativo para a equipe. Quando chega a vez de Zero, ele escolhe uma pergunta âncora, mas parece que Kotaro preparou uma pergunta ainda mais desafiadora. Para ele, Kotaro menciona uma cicatriz de um único caractere na lateral do estômago, algo como uma lembrança de sua adolescência. Zero precisa identificar qual personagem é. Embora pareça desafiador, Zero não perde a esperança. Ele começa reunindo mais informações sobre o passado de Kotaro. Kotaro responde que frequentou o ensino médio, famosa por seus alunos travessos. Ele admite ter feito algumas coisas malucas naquela época, resultando na palavra em seu estômago. Quando Kotaro menciona ter muitos seguidores, Zero pega. Ele destaca que, apesar das tentativas de Kotaro de se gabar, ele não parece ser alguém que se destacariam em confrontos físicos. Ele também não seria popular entre seus pares, devido à sua personalidade desagradável. Além disso, Zero observa o prazer que Kotaro sente com as discussões deles, e o desconforto dele quando eles se dão bem, sugerindo que ele não tinha amizades verdadeiras, e passou a desprezar a ideia deles. As expressões faciais de Kotaro confirmam que o que Zero estava dizendo faz sentido. Neste ponto, Zero propõe outra teoria. Ele pergunta se o caractere na barriga de Kotaro é um resquício do bullying que ele sofreu. Além disso, Zero deduz que a capacidade de Kotaro de falar sobre isso com orgulho indica que não é um símbolo de humilhação. Para ele, Zero acredita que Kotaro escondeu uma mensagem feita só para ele. A única vitória em meio aos seus dias de bullying. Quando Zero se lembra do nome completo de Kodoro, Shiroyama Kodoro percebe imediatamente que Shiro era o personagem que ele tatuou na barriga. Shiro, pelo seu nome, significa castelo, mas quando escrito de cabeça para baixo, forma outra palavra. Hoshi significa assassino quando Kotaro tira a camisa. Está confirmado que o palpite de Zero estava correto. Miniko ri de Kotaro por perder para Zero mais uma vez. Felizmente, a âncora se move para cima devido à resposta correta de Zero. O jogo continua com Yuki ganhando 4 pontos de vantagem e Hiroshi recebendo 4 pontos negativos. Agora é a vez de Zero acreditar que a pergunta âncora é uma 1. Zero seleciona o alfabeto, apenas para descobrir que Kotaro alterou a localização do painel de ancoragem. Agora, mesmo que o Zero consiga responder a todas as perguntas, acerte corretamente e acumule muitos pontos, tudo será em vão se ele não conseguir obter um painel de ancoragem. Agora é a vez da Yuki, mas ele não consegue responder a seguinte pergunta, adicionando mais 4 pontos negativos ao painel. A seguinte pergunta é dirigida a Hiroshi, que, como esperado, não consegue responder. Com um total de 12 pontos negativos acumulados, ninguém pode alterar o destino da equipe até que Zero obtenha um painel de ancoragem. Das letras restantes, Zero escolhe I, esperando receber uma pergunta âncora. No entanto, a equipe de Miniko rapidamente coloca o ponto 1 em I, tentando impedi-lo de pegar uma âncora. Pergunta apesar disso. Zero responde a pergunta corretamente e ganha um ponto. É a vez de Yuki novamente. E para surpresa de todos, ele recebe uma pergunta âncora. Enquanto Kotaro faz as perguntas, Zero começa a criar uma cena. Ele cai em prantos, expressando que considerou todas as possibilidades. Cenário, mas não vê nenhuma maneira de vencer. Ele não consegue se perdoar por não ter conseguido proteger a vida de seus amigos. A reação de Zero distrai Yuki, e ele não consegue responder dentro do prazo estipulado. Yuki não consegue fornecer a resposta completa. A âncora será agora baixada 12 pontos. Isso significa o fim para a equipe, com Kotaro pressionando o botão de iniciar. Parece inevitável que todos os 3 participantes terão um fim implacável. No entanto, as coisas tomam um rumo inesperado quando a âncora fica presa à plataforma e não consegue entrar em contato com os participantes. Acontece que Zero já havia calculado que a âncora seria baixada o suficiente para atingir a plataforma. Ele distraiu Yuki deliberadamente mais cedo para garantir que ele desse a resposta errada. Foi revelado que Zero havia sido calculando as medidas desde o início. Zero calculou a distância entre sua cabeça e a âncora usando seu braço. Em seguida,
Ele monitorou a posição da âncora. Cada vez foi reduzido em um certo número de pontos percentuais. Por meio de suas observações, ele determinou o número exato de pontos negativos. Era necessário levar a âncora até a plataforma. Tudo aconteceu conforme o planejado por ele, e ele conseguiu salvar a vida de seus amigos, por meio do pensamento crítico e da observação cuidadosa. Incapaz de aceitar sua derrota, Kotaro decide reiniciar o jogo. No entanto, o Sr. Zazen interrompe Kotaro. Declarar 0 é o vencedor do jogo. Acontece que o restante, duas letras tinham 10 pontos, definido por Kotaro. Se Yuki tivesse conseguido responder a pergunta principal, se tivessem feito corretamente, teriam conseguido manter a âncora acima de suas cabeças. Mesmo que tenham errado a última pergunta, Kotaro não permitiria que eles terminassem o jogo tão rapidamente. Se eles tentassem jogar até o fim, então isso teria garantido a morte deles. Para alterar as regras, o Sr. Zazen prontamente expulsa Kodoro do prédio, sem sequer compensá-lo pelo seu trabalho. Ele então comanda 0, e entrega à equipe os anéis que eles merecem. Antes de partir, ele encoraja o 0 a entretê-lo novamente, com outra luta de vida ou morte. O próximo jogo se chama A Mansão da Bruxa. São necessários 21 jogadores e se eles vencerem, cada jogador recebe um anel. Uma contagem regressiva de 25 minutos começa, e os jogadores recebem instruções por meio de uma carta que saiu da boca da bruxa. A bruxa explica que só há um caminho para todos os 21 cativos escapar vivo da mansão. Eles precisam quebrar o feitiço lançado sobre o quarto. A carta também fornece uma pista. É preciso localizar os números ocultos dentro da sala, e o feitiço sobre eles deve ser quebrado, para que os jogadores possam escapar. Cometer um erro resultará em morte. A solução correta começa com os soldados em pé à esquerda do canhão. Os 11 soldados à direita da bala de canhão são numerados, sendo os números 9, 10, 4 e 2, respectivamente. Os jogadores têm 2 chances para enviar a resposta. Todo mundo acredita que 0, ser um gênio, deve chegar à resposta em 1 minuto. Essa atitude impaciente enfurece Hiroshi. Primeiro, 0 examina o painel, onde a resposta será inserida. Ele percebe que há espaço para 2 números em ambas as áreas de entrada, indicando que o número consiste em 2 dígitos. Enquanto explorava a sala, Chikara destaca que existem números escrito em cada soldado, retratado no papel de parede do quarto. Os outros jogadores começam a contar o número de soldados, mas 0 continua focado em decifrar a carta. Eventualmente, ele percebe que a bruxa mencionou números ocultos, mas como os números nos soldados são visíveis, eles não podem ser aqueles que estão procurando. Ao perceber esse 0, ele se dirige aos jogadores e os informa que os números escritos nos soldados são falsos, e com a intenção de enganá-los e confundi-los, ele acredita que devem existir números ocultos na sala, semelhante àquelas encontradas em temperatura ou leituras de umidade 0. Então surge uma ideia. Ele instrui os membros da equipe a ficarem de costas contra a parede e estenderam os braços após atingirem suas alturas. Ele os informa que a medida da envergadura das asas de alguém é, da ponta do dedo à ponta do dedo, é aproximadamente igual à altura deles. Somando suas alturas, ele calcula. A medida de cada parede deve ser aproximadamente 14,14 metros 0. Em seguida, explica que cada lado da sala mede a raiz quadrada de 2. Saiji não pede nenhuma evidência para sustentar sua teoria. O 0 então aponta para a bala de canhão, mencionado na carta de acordo com 0. A bala de canhão serve como ponto decimal, e as armaduras na parede representam dígitos dentro do número. Isso significa que se eles aplicarem o quadrado, raiz de 2 para esta série de números, o 9º e o 10º soldados após a vírgula decimal são os números que eles devem inserir. Para confirmar as alegações de 0, Saji e Yuki fazem seus próprios cálculos, e descobrir que o número após a vírgula decimal também inclui o número 21. Usando um jogo de palavras japonês, eles interpretam esse número como as 21 pessoas foram massacradas. 0 estava ciente dessa interpretação, mas optou por não revelá-lo para evitar causar pânico no grupo. De repente, um dos participantes desmaia no chão, após ser ferido por uma lança vindo. O pânico se instala quando a parede é retirada, e logo todas as lanças emergem de seus buracos, com o muro se fechando e faltando apenas 16 minutos para o fim da sessão. 0 decide que não podem perder mais tempo. Ele sugere um método para os membros da equipe para calcular o 9º e o 10º dígitos após a vírgula decimal da raiz quadrada de 2. Por aqui,
Eles podem verificar a exatidão de seus cálculos coletivamente, o que é mais confiável do que depender de uma única pessoa. Após cálculos cuidadosos, o 0 indica que o nono dígito provavelmente é 2. Antes que eles consigam encontrar o 10º número, um grupo de participantes confronta o 0, sugerindo que ele poderia estar se aproximando do enigma incorretamente. Em um esforço para ajudar o 0 durante este momento difícil, Saiji finge duvidar dele. Os outros se juntam para apoiar Saiji. Mas quando Saiji realiza seu próprio cálculo e confirma que o 0 estava certo o tempo todo, os participantes recuperaram a fé no 0. Eles retomam o trabalho em conjunto para encontrar o 10º número. Logo descobrem que o 10º dígito provavelmente é 3, e fica claro que o nono e o 10º dígitos, os números após a vírgula são 2 e 3, respectivamente. Com confiança 0, os números são inseridos, mas para seu espanto, a tela mostra que a resposta dele está errada. Isso enfurece ainda mais os rebeldes, que decidem derrubar 0. Em meio ao caos, Yuki se aproxima de 0 e lhe dá um tapa, perguntando se ele não poderia guiá-los para fora da sala. Então, quem motivará o 0? E ele recomeça seus esforços para resolver o enigma. Um tumulto irrompe entre os dois grupos, com os rebeldes tentando inserir sua resposta, enquanto os seguidores de 0 bloqueiam seu caminho. Em meio ao caos, 0 volta a se concentrar na carta da bruxa e percebe que se esqueceu do soldado número 11. A carta afirma que o nono dígito e o 10º dígito e o 11º dígito também desempenham um papel específico. Enquanto 0 ainda tentava decifrar isso, um par de óculos de sol cai perto da letra, revelando algo crucial para 0. Ele percebe que existe um feitiço escrito em volta da letra, em que as letras são espelhadas. O feitiço indica que existe uma chave, cuidadosamente recortado em círculo à direita do 10º. 0 entende que o número 23 será afetado pelo número do 11º soldado. Na fila, Kutihald significa que eles têm que arredondar o número. Se o último número for 4 ou menos, os dígitos serão arredondados para baixo, e se for 5 ou mais, os números serão arredondados para cima. Após observação cuidadosa, 0 finalmente deduz a resposta, que é 24 com as lanças se aproximando. 0 insere os números para alívio de todos. Essa é a resposta correta. As paredes então se movem para trás, e as lanças se retraem para dentro de seus buracos. Mais uma vez, o jogo parece ter terminado, até que a bruxa comece a tremer e se despedace. Uma contagem regressiva de 3 minutos começa. Além disso, aparecem mais buracos nas paredes, revelando que haverá uma chuva de flechas de cada lado. Uma nova letra emerge da boca da bruxa, em que a bruxa declara: sua intenção ainda era matar todos eles. Ela fornece outra pista. Pense por um momento na resposta que você encontrou. 24 e o número de pessoas reunidas era 21. Esses números têm algum tipo de relação. Em meio ao caos, Chikara descobre alguns escudos que emergiu da bruxa. Quando quebrou, ele os posicionou ao seu redor para se proteger das flechas. Ao ver Chikara se protegendo atrás dos escudos, outros participantes seguem o exemplo. 0 percebe um padrão no chão e finalmente decifra a pista da bruxa. Se 21 jogadores usarem os 24 painéis do corpo despedaçado da bruxa, eles podem proteger a todos das flechas. Quando 0 compartilha essa percepção com os outros, eles imediatamente começam a dispor os painéis no chão. Falta 1 minuto para o fim. Todos estão dentro da barricada, com exceção do jogador que já estava lesionado. Em vez de deixá-lo para trás, 0 decide ajudá-lo a chegar em segurança, testemunhando a luta de 0. Saiji entra em ação para ajudar faltando apenas 5 segundos para o fim. O trio ainda está fora da barricada de proteção. Porém, pouco antes do tempo acabar, eles conseguiram entrar na barricada, abaixando-se rapidamente. Eles evitam ser atingidos pela chuva de flechas. Ao final da partida, todos comemoram o sucesso. Agora 0 só precisa de mais um anel para reivindicar sua recompensa. No entanto, a celebração dura pouco. Como Sirens Blair e o locutor revela que Cherub garantiu seu quarto e anel final. Em vez de escolher o querubim como o próximo presidente, o Sr. Zayson decide organizar uma competição final, entre eles 0 chamado Colapso. Primeiro, os jogadores devem entregar seus anéis. Em seguida, são fornecidas a eles 4 caixas facilmente quebráveis, cada um contendo os anéis conquistados durante a competição. Para proteger seus anéis, cada jogador recebe 8 protetores de anel de ferro. Quando eles colocam os guardas dentro das caixas, os outros jogadores não saberão quais anéis estão protegidos. Uma vez utilizado,
O dispositivo de proteção não pode ser reutilizado. O objetivo não é apenas proteger seus próprios anéis, mas também para determinar qual das caixas do oponente contém um anel desprotegido. Fazendo uma suposição, eles usarão um martelo para quebrar as caixas dos oponentes. A primeira pessoa a esmagar até mesmo um dos seus oponentes toca-anéis será declarado vencedor. Cada jogador terá uma chance por rodada, com 3 rodadas no total. Se no final do jogo ambos os jogadores protegeram seus anéis, o jogador com o maior número de guardas restantes será declarado vencedor. Para determinar a ordem de jogo, a secretária apresenta uma roleta. Cherub recusa-se a girar a roleta e oferece a oportunidade de Zero. Quando o Zero gira, ele perde, permitindo que Cherub inicie cada rodada. Os olhos de Cherub estão cobertos por uma venda. Assim, Zero pode colocar os guardas dentro das caixas para observar como Cherub fareja desprotegido. Caixas. Zero decide usar 4 guardas para proteger todos os seus pertences. Caixas. Agora é hora do ataque de Cherub. Sua venda é retirada, mas ele se recusa a atacar, afirmando que Zero guardou todas as suas 4 caixas e não faria sentido atacar. Sua extraordinária observação, habilidades deixam todos chocados. As caixas foram removidas e fica claro que Cherub acertou em cheio. Agora é a vez de Zero atacar. Com os olhos vendados, Cherub posiciona os guardas. Assim que Zero remover a venda dos olhos, Cherub informa-o de que utilizou apenas um guarda. Isso confunde ainda mais o Zero, que não tem certeza se deve confiar em Cherub ou não. Observando o olhar concentrado de Cherub em uma das caixas, Zero percebe que pode ser o desprotegido, caindo na armadilha como esperado. Zero triques a caixa em que Cherub estava fixado, apenas para descobrir que estava guardado. Cherub deliberadamente forneceu informações falsas a Zero, que caiu direitinho na armadilha dele. Agora é a vez de Cherub atacar. Zero usa 3 guardas, deixando uma das caixas desprotegida. Enquanto Cherub se prepara para atacar, Zero perguntas como ele sabia que todas as 4 caixas estavam protegidas. Na rodada anterior, Cherub explica que conseguia ver lacunas no Zero, quando Zero questiona as lacunas. Shirou revela que ele sempre foi capaz de perceber lacunas e costuras em tudo. Essa revelação surge no Zero, e ele percebe que Shirou possui habilidades extraordinárias, instintos. Apesar dos esforços de Zero para esconder suas expressões, Shirou ainda consegue enxergar através dele. Ele destaca que Zero utilizou 3 guardas nesta rodada, restando apenas uma caixa sem guarda, já que Zero só tem um guarda restante. Shiro acredita que mesmo se ele passar desta rodada, ele não pode vencer. Com isso dito, ele lança seu ataque, mas não consegue arrombar a caixa desprotegida. Agora é a vez de Zero. Já que Cherub tinha 7 guardas restantes, ele usa 4 guardas para esta rodada. Cherub chega a informar Zero que utilizou 4 guardas. Zero lança seu ataque e percebe que Cherub estava dizendo a verdade. Ao longo de toda a rodada final começa, e Zero tem apenas um guarda para proteger suas caixas. Refletindo sobre como Cherub pediu para se juntar a ele, e disse a ele que queria mudar o mundo, Zero percebe que Cherub está disposto a se sacrificar sua vida para esse propósito. Zero diz a Cherub que precisa de alguém em quem possa confiar, enfatizando que não importa quantos seguidores ele tenha, eles eventualmente se tornarão seus inimigos. Apesar de ter conquistado a autoridade e a ter usado, o mundo não vai mudar. Shirou então pergunta a Zero onde ele possa encontrar pessoas em quem possa confiar. Zero responde que Shirou pode confiar nele. Ele reconhece as lacunas e falhas deste mundo injusto, sabendo que Cherub quer salvá-lo, independentemente de ele viver ou morrer no processo. No entanto, Zero não quer que Cherub arrisque a própria vida. Assim ele enfatiza que cada vida aqui vale mais de 100 bilhões de ienes. Zero avisa Shirou que se ele se esquecer disso, ele se tornará escravo da ideologia do dinheiro, e o poder Zero visa proteger o querubim desse mundo, para que o querubim possa proteger os outros disso. Ao contrário de antes, o querubim agora é incapaz de ler as expressões de Zero. Ele acredita que desta vez, Zero não estava pensando nas caixas. Ele só está pensando nele. Ao ouvir as palavras de Zero, expressando seu desejo de mudar o mundo, os outros participantes começam a cantar o nome dele e instar ele a salvar o mundo, assim como ele os salvou nos jogos. Shirou lança um ataque, e para surpresa de todos, ele acerta o único gol que estava marcado. Ainda há chances de o Zero vencer este jogo. Agora é a vez de Zero atacar. Não denunciado a ele, Manico preparou algo para garantir que ele perca o jogo. Uma caixinha de anel falsa que parece conter uma proteção, mas na verdade é apenas uma caixa normal. Ela acredita que ninguém cairá nessa armadilha fácil e evite atingir a única caixa desprotegida. Quando Shirou recebe a nova caixa,
Ele imediatamente percebe o plano de Mônica. Zero consegue ver através de uma fresta que a caixa está protegida, mas Cherub lhe conta a verdade, dizendo que a caixa está desprotegida, depositando toda a sua fé em Cherub. Zero acerta a caixa falsa protegida, fazendo com que o anel interno se rompa. De acordo com as regras, o Zero venceu o jogo e se tornará o presidente do grupo Zaison. Cherub está satisfeito porque sabe que colocou o poder nas mãos certas, dizendo que eles se encontrarão novamente algum dia. Cherub sai do local. Com Zero anunciado como vencedor, seus amigos comemoram seu sucesso. O Sr. Zaisen chama o número 0 de dentro do escritório e o felicita por se tornar seu sucessor. Em meio à conversa deles, de repente, o Sr. Zaisen sente uma dor aguda no peito. Após ele ser levado para tratamento, sua secretária não informa absolutamente nada sobre o testamento do Sr. Zaisen, se algo lhe acontecesse. E o grupo Zazen seria transferido imediatamente para seu sucessor. Aprendendo que o Zero se tornará o dono dos trilhões, seus amigos não conseguem controlar a felicidade. No entanto, a alegria deles dura pouco, à medida que Maniko se aproxima de Zero e pede uma batalha final com ela. Zero poderia facilmente recusar o pedido. No entanto, quando ele vê o irmão de Maniko, Mitsuru, em uma cadeira de rodas, ele não consegue evitar concordar com a batalha. Acontece que Mitsuru não é ninguém menos que o velho amigo de Zero, que perdeu as pernas em parte por causa do Zero. Até agora, ninguém conviveu com esse fardo. Maniko odeia o Zero e guarda rancor dele, porque ela acredita que Zero era responsável pela condição de seu irmão. Começa o último dia e noite de jogos. É um jogo de pôquer incomum. Jogado de acordo com as regras originais do Reino dos Sonhos, o Zero receberá 26 cartas, contendo apenas paus e espadas. Enquanto isso, Mônico ficará com as cartas, contendo diamantes e corações. Haverá 3 rodadas. Usando as 26 cartas, o Zero precisa formar 5 mãos de 5 cartas, do mais forte ao mais fraco. As mãos que ele consegue formar com as cartas são sequências reais. Descarga reta 2 pares. 1 par e o porco. A primeira regra é que eles não podem repetir as mãos. Neste jogo, por exemplo, em um único jogo, eles não podem formar 2 sequências reais de flus. Eles esconderão as mãos atrás da tela, para que seu oponente não possa ver. Ambos têm que adivinhar qual mão o oponente fez. Se um jogador conseguir formar uma mão mais forte do que seu oponente, eles escolherão um número de a carta mais alta em sua mão e adicioná-lo à sua pontuação. Por exemplo, se eles ganhassem com um par, eles ganhariam 8 pontos. Além disso, um as não representa 1 ponto, mas 14 é o valor mais alto do cartão. Se as duas mãos forem iguais, então a vitória será da pessoa cuja vez é essa. Significa que, na vez deles, eles devem combinar uma mão que é mais forte que seus oponentes. E se forem iguais, ganham pontos de qualquer maneira. Se um jogador escolhesse um real sequência de flus na vez deles e compará-lo com o real do seu oponente com um straight flus, eles ganhariam. E por que inclui um as? Isso totalizaria 14 pontos. Nas 2 primeiras rodadas, cada jogador terá a sua vez de jogar. Na curva final, eles revelarão suas cartas ao mesmo tempo. Na terceira rodada, quem tiver a melhor mão vence. No entanto, se a terceira rodada terminar em empate, eles irão comprar cartas de um baralho, e quem tirar a carta mais alta ganha. Eles usarão um alvo de dardos para fazer a outra pessoa revelar as cartas que eles tiraram. Por exemplo, se eles acertarem o as e o rei, o adversário terá que mostrar as cartas que eles acertaram no alvo de dardos. Portanto, o alvo de dardos é uma ferramenta necessária para descobrir qual mão seu oponente fez. Para cada uma das 2 primeiras rodadas, os jogadores terão 2 dardos para lançar. No terceiro set, eles terão 3 dardos para iniciar o jogo e determinar a ordem de jogadas. Eles jogam na roleta novamente, e Maniko vence a primeira rodada. E ambos os jogadores posicionam suas cartas. Maniko era habilidosa no jogo. Ela lança seus dardos com confiança em direção ao as e ao rei. Zero tenta mirar seu dardo em cartas boas, mas sendo novo, um dardo acerta a parede enquanto o outro acerta o cartão 8. Agora o jogo de verdade começa. Com o as e o rei de Zero mostrados, Maniko identifica facilmente o tipo de mão. Ela conseguiu 14 pontos com seu ace. Ela continua identificando tipos de mãos. E agora, com mais pontos, é a vez do Zero. Ele observa atentamente e identifica 2 das mãos de Maniko, conquistando 22 pontos na última volta. Maniko marca 41 pontos repentinamente. Um guarda conta a Maniko algo que a choca profundamente. O guarda levou a mensagem do presidente para Maniko. Se ela perder o jogo, o irmão dela será morto como punição. Ela enfrentará as consequências por macular o Reino dos Sonhos com sua vingança pessoal contra Zero. Com isso,
O guarda acompanha Tsuru até a saída, aumentando ainda mais a pressão sobre Maniko. A segunda rodada começa, e Zero acerta seus dardos no rei e na rainha. Enquanto isso, Maniko almeja o as e começa às 7 horas. Identifica duas das mãos mais fortes de Maniko, obtendo um total de 49 pontos. Ele percebe que Maniko sempre joga suas cartas mais altas. Considerando isso, ele planeja organizar suas cartas para que apareçam, como se houvesse um máximo. Mas eles não serão. Com essa estratégia, Zero gradualmente assume o controle do jogo. No entanto, Miniko revida, terminando a rodada com 6 pontos de vantagem sobre Zero. A terceira rodada começa e eles posicionam as mãos. Miniko lança seus dardos e acerta o rei. A dama e o as Zero só conseguem atingir o as 7 e 8. Miniko parece relaxado, pois ela consegue ver claramente as mãos de Zero. Ela usa sua mão mais forte para revelar no que acredita. É o Straight Flush real do Zero. No entanto, quando Zero vira as cartas se complicam. Maniko ficou chocada ao perceber. Não é um Straight Flush real, mas a carta mais fraca se passando pela mais forte. Embora Maniko ganhe pontos graças ao seu as, ela desperdiça sua carta mais forte, o que poderia tê-la ajudado a acertar outras cartas. Agora ela precisa se livrar de qualquer mão que tenha o as. Ela acredita que o as, rei e dama de espadas estão todos juntos, mãos separadas, tornando impossível para o Zero criar um real sequência de flush com seu as restante, mudar o jogo a seu favor. Maniko responde ao Straight Flush de Zero com o seu próprio. Assim que Maniko jogar as cartas, Zero revela que ela caiu direto na armadilha. A mão que parecia corada acaba sendo apenas um par. Tendo testemunhado sua habilidade com dardos, estava claro para Zero quais cartas ela provavelmente tentaria revelar. Na terceira rodada, cada um deles tinha 3 dardos, e Mônico fez o primeiro ataque, sem marcar nenhum ponto. Inicialmente, pareceu-me uma desvantagem, mas conhecendo as cartas que Mônica escolheria, ele armou uma armadilha. Agora é a vez de Zero contra-atacar. Primeiro ele a penetra com seu próprio sangue. Quando Maniko pergunta como Zero tinha tanta certeza de suas cartas, ele revela seu movimento secreto. Ele percebeu isso desde o início, que Maniko sempre arrumava suas cartas em ordem crescente quando ela mostrou suas cartas para Zero. Ficou bastante fácil entender as mãos dela. Finalmente ele a ataca diretamente, e a terceira rodada termina empatada. Agora eles vão determinar o vencedor, escolhendo uma carta do topo do baralho. Miniko não pode fazer nada agora. Tudo depende da sorte. Primeiramente, o Zero escolhe uma carta que acaba sendo um rei. Agora, se Maniko fizer um ace, só assim ela conseguirá vencer e garantir a segurança do seu irmão. Suas mãos começaram a tremer de medo. Ela então pega o cartão, e fica aliviado ao ver que é de fato um as. Miniko vence o jogo, e torna-se presidente do grupo Saizen. Yuki se candidata a uma vaga em sua empresa, e com um baralho na mão, mostra a ela como ela ganhou o jogo. Acontece que quando Zero estendeu a mão para pegar um cartão, ele já tinha 2 cartas escondidas na palma da mão, um rei e um as. Ao tentar pegar a carta, ele discretamente substituiu a por uma que ele já havia escolhido. Ele fez tudo isso porque, quando o guarda chegou para avisar Miniko sobre seu irmão, Zero suspeitou imediatamente de algo. Ele não conseguiu salvar seu amigo uma vez sequer, e desta vez ele decidiu estar lá por ele, dando a Miniko a sua vitória. Ele conseguiu garantir a segurança de Mitsuru. Zero então encontra Mitsuru, que o perdoou e está pronto para seguir em frente. O Sr. Saizen reconheceu os esforços de Zero nos jogos, e lhe deu o bilhão de ienes que ele merecia. Zero confiado a responsabilidade de distribuir o dinheiro entre os necessitados para seus amigos. A série termina com Zero mais uma vez perseguindo suas ambições que havia deixado de lado por causa do Mitsuru.